Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de auditoria. Estamos encaminhando aí para a nossa sétima aula. Quem está falando? João, tá horrível o seu áudio. João, tá bem ruim o seu áudio. Se precisar se manifestar, qualquer coisa você escreve aí, tá bom? No bate-papo que eu vou ouvir, que eu vou ver, aliás. Então, galera, vamos lá. Na aula passada, nós apresentamos vimos, né, a NBCTA 520 sobre os procedimentos analíticos de auditoria, né? Então, assim, para a gente não perder a noção, a ordem, eu vou fazer aqui um breve relato do que nós estudamos até o momento. Então, lá na aula 01, nós iniciamos com a abordagem inicial de conceituação da auditoria, aplicabilidade, campo de atuação, diferença entre auditoria contábil interna e externa. Na aula 2, nós iniciamos a nossa abordagem sobre a NBCTA 200, que fala sobre os objetivos gerais do auditor independente e da auditoria independente. A partir da aula 3, nós iniciamos a nossa abordagem sobre a NBCTA 300, que fala sobre o planejamento de auditoria, né? Na aula 4, nós continuamos a nossa abordagem sobre o planejamento, porém enfatizando algumas ferramentas necessárias no processo do planejamento, que é a revisão analítica, análise do controle interno da empresa, certo? Materialidade. E nós, ao longo de nossas aulas, abordamos a NBCTA 520, que fala sobre os procedimentos analíticos de auditoria, e hoje nós vamos falar sobre a NBCTA 500, que fala sobre as evidências de auditoria e procedimentos para a obtenção dessas evidências. Vocês vão ver, na próxima aula, nós vamos ver papel de trabalho, né? Aí a gente vai começar a entrar na prática. Quando a gente começar a ver a prática, que é como auditar uma empresa, nós vamos abordar, nós vamos aplicar tudo que nós aprendemos até o momento. Todas as normas que nós estamos vendo, nós vamos aplicar na prática, tá? Então, a NBCTA da aula passada, que é 520, e a NBCTA 500 de hoje é conteúdo para N2. Mas vamos lá. O que é evidências de auditoria? O que são esses procedimentos para a obtenção dessas evidências? A norma 520, perdão, 500, né? Eu esqueci de alterar aqui, pessoal. Só um momentinho. Só um momentinho.
Essa norma, que é a norma 500, que fala sobre as evidências da auditoria, ela vem definindo, né, o que é a evidência da auditoria contábil, né? Ela trata da responsabilidade do auditor na execução e definição dos procedimentos de auditoria. Na aula passada, nós entendemos um pouco mais do que é procedimento analítico, né? Nós vimos as possibilidades de procedimento analítico lá na NBCTA 520. Nós entendemos o que é teste de detalhe, o que é teste substantivo. Eu demonstrei para vocês, em forma de um exemplo prático, né, a aplicabilidade do teste de procedimento analítico lá na conta de clientes, conforme nós vimos. E hoje a gente vai entender o que é essa palavra evidência, que é tão forte, né? A auditoria, no seu objetivo, a NBCTA 200 fala que o auditor tem que emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. E ele tem que obter uma segurança razoável. E para obter essa segurança razoável, ele precisa aplicar procedimentos. E na aplicação desses procedimentos, ele tem que ter evidências. O que significa essa palavrinha evidência no contexto geral? Um investigador da polícia, quando ele começa a investigar um crime, ele vai buscar evidências. Um juiz, quando ele está julgando uma causa, ele busca evidências. Então, as evidências, elas servem para mostrar, para que o auditor consiga embasar a sua opinião. Então, pessoal, na definição e execução dos procedimentos de auditoria, o auditor tem que obter evidências de auditoria apropriada e suficiente que permita, né, a obtenção de conclusões razoáveis para fundamentar a opinião. Então, as evidências de auditoria, elas servem para fundamentar a opinião do auditor. Porque se eu não tenho evidências, eu não consigo emitir nenhuma opinião, seja ela positiva ou negativa. Eu preciso das evidências. E como que eu consigo essas evidências? Aplicando e executando os procedimentos de auditoria. Tá? O objetivo do auditor é executar os procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir essas evidências de auditoria apropriadas e suficientes para que ele consiga tirar conclusões razoáveis e emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Sobre esse primeiro slide do conceito de evidência, tudo certo, Guilherme, Yasmin, Angélica, Cícera, tranquilo, posso continuar? Querem que eu repita a explicação? Professor, você pode repetir para mim? Cheguei agora. Sim, claro, repito sim. Angélica, na aula passada, nós estudamos a NBCTA 520, que fala sobre os procedimentos analíticos substantivos, né? Que é as técnicas de análise das demonstrações contábeis. Por exemplo, eu até citei o exemplo lá da conta de clientes. Por exemplo, o auditor chega na empresa e ele verifica lá que tem 1 milhão em aberto no contas a receber. Em 2019 tinha 500 mil, em 2020 fechou 1 milhão, aumentou 500 mil. O auditor ele vai aplicar procedimento analítico para ele analisar o comportamento, por que aumentou. Ele vai comparar, ele vai executar procedimentos para identificar por que aumentou esse saldo. É um exemplo que nós vimos na aula passada. A auditoria, o objetivo do auditor é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis de uma empresa. E o auditor, ele precisa ter uma segurança razoável de que essas demonstrações estão livres de erros e distorções. Mas para o auditor
conseguir ter essa segurança razoável, que a gente chama de asseguração razoável, ele precisa aplicar procedimentos de auditoria. E ele precisa ter evidências de que essas demonstrações estão corretas. Ou, se estão erradas, ter também evidências de que essas demonstrações estão erradas. Tudo que o auditor opina, ele precisa ter evidência. E essa evidência precisa estar documentada. Então, as evidências de auditoria são conclusões que o auditor tem sobre a aplicação e execução dos procedimentos que serve para fundamentar a sua opinião. Por exemplo, se o auditor chegar, auditar, ficar uma semana auditando a empresa e ele, no seu exame, verificar que a empresa está redondinha, está livre de erros e distorções nas suas demonstrações contábeis, ok, ele vai emitir o seu parecer, a sua opinião, falando que as demonstrações contábeis daquela empresa está livre de erro e distorção. Porém, todavia, entretanto, ele precisa de evidências para provar a opinião dele, para fundamentar a opinião dele como auditor. Beleza? Beleza, professor. Ok. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar ainda, hoje só vai ser em BCTA 500. Vamos falar sobre as definições da norma, algumas definições, né? A adequação de evidência. O que significa adequação de evidência de auditoria? É a medida da qualidade da evidência. Não é qualquer evidência. Por exemplo, vamos supor, eu cheguei lá no Lava Jato lá do Guilherme. Vamos supor que o Guilherme ele tem uma rede de lava-jatos em Cuiabá. E ele tem um escritório lá que ele tem as demonstrações contábeis. Eu estou auditando o lava-jato dele. Aí eu solicitei ao Guilherme o controle de estoque de matéria-prima, né, para prestação de serviço dele. Falei, me dá o controle do estoque do seu estoque. Aí o Guilherme me passou um relatório lá furado. Só de eu analisar aquele relatório, entendeu? Eu verifiquei um valor lá exorbitante, muito maior, inclusive, que o faturamento dele. Eu já verifiquei que tem um problema ali, como auditor. Eu já tive a primeira evidência, o relatório não está preciso. Só que eu vou ficar só nessa evidência? Não, eu preciso de uma evidência adequada. Eu preciso investigar mais. Eu preciso indagar o Guilherme. Se for necessário, eu preciso fazer inspeção, eu preciso entender o sistema do Guilherme. Então, isso, pessoal, é ter uma evidência adequada. É a medida da qualidade da evidência de auditoria. Eu preciso medir a relevância e a confiabilidade da evidência de auditoria. A evidência precisa ser adequada para que eu consiga utilizar essa evidência para fundamentar a minha opinião. E a definição de evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões e que se fundamentam as opiniões, né? Então, as conclusões são as evidências, né? Fonte de informação externa. Nesse processo de execução de procedimentos, o auditor ele pode ter uma fonte de informações externas, que é um indivíduo ou organização externa, que fornece informação que foi utilizada pela entidade na elaboração das demonstrações contábeis. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu esteja auditando uma agropecuária, né? E essa agropecuária, ela tem lá um ativo biológico. Nós vimos lá em contabilidade agroindustrial o que é ativo biológico. Vamos supor que essa agropecuária tem uma plantação de eucalipto, ok? E esta empresa contratou uma empresa especializada para mensurar este ativo biológico, esta plantação de eucalipto.
esta empresa gerou um relatório. Nesse relatório tem uma metodologia de como foi feito o cálculo e mensuração do ativo biológico, que é a plantação de eucalipto. Eu, como auditor, eu vou ter em minhas mãos um relatório, ok? Um cálculo efetuado por um terceiro, por uma fonte externa. A norma diz que existe essa possibilidade de uma evidência externa. Porém, eu como computador, ou eu como auditor, eu preciso verificar a confiabilidade e relevância dessa fonte externa. Se realmente aquele dado está dentro de uma razoabilidade. Outro exemplo de fonte externa é preços, precificação, né? Por exemplo, vamos lá, a empresa vende gado. Então, ela, para ela valorar o estoque dela, ela usa uma cotação de uma organização, né? Cotação de uma organização reguladora. Então, eu vou lá e vou analisar a confiabilidade dessa organização reguladora e se está realmente dentro do preço de mercado. Então, existem algumas possibilidades na auditoria em que, quando eu vou executar os meus procedimentos, eu constato que a empresa usou uma informação externa, uma fonte externa, para contabilizar aquela operação. Eu preciso verificar a relevância e confiabilidade desta fonte externa como auditor. A suficiência da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência. Então, toda vez que eu, como auditor, auditar uma área, por exemplo, eu vou auditar a área de imobilizado. Qual que é o primeiro procedimento? Eu vou pedir controle patrimonial. Aí a empresa vai me fornecer. Eu vou fazer um procedimento de confronto para analisar se tem divergência ou não. Depois eu vou fazer recálculo de depreciação. Eu vou analisar as notas fiscais de compra. Eu vou analisar a forma de mensuração, se está contabilizando corretamente. Então, esse conjunto de procedimentos vai me fornecendo evidências. E eu preciso, através do meu julgamento profissional como auditor, verificar a suficiência dessa evidência, a quantidade de evidência necessária e adequada para que eu possa ter uma garantia de que, de fato, aquela área está livre de distorção. Ou seja, eu preciso mensurar a suficiência de evidência necessária para garantir uma asseguração razoável daquela área. Ok? Evidência de auditoria apropriada e suficiente. O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidências de auditoria apropriada e suficiente. Ao estabelecer e executar procedimentos de auditoria, a relevância e confiabilidade das informações. Então, todo relatório que a empresa passar para o auditor, extrato bancário, toda a documentação suporte, o auditor deve considerar a relevância e confiabilidade das informações, porque é a partir dessas informações que o auditor vai captar as evidências para fundamentar a sua opinião. A evidência de auditoria, ela é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Ela tem uma natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. Então, é a partir da aplicação dos procedimentos que o auditor vai captar essas evidências para fundamentar a sua opinião. Se as informações a serem utilizadas como evidência de auditoria forem elaboradas com a utilização de um especialista, o auditor deve, na medida necessária, levando em conta a importância do trabalho desses especialistas, avaliar a competência, habilidade e objetividade do especialista, do trabalho do especialista e avaliar a adequação do trabalho. É o que eu disse para vocês, é o exemplo que eu citei lá do ativo biológico. Se a empresa contratou um terceiro, eu preciso verificar competência, habilidade, entender o trabalho que esse terceiro executou.
para ver se está dentro de uma razoabilidade para que eu possa considerar como evidência apropriada. Ao usar informações apresentadas pela entidade, ou seja, quando o auditor usa informações apresentadas pela empresa, o auditor deve avaliar se essas informações são confiáveis. Pois não? Quem falou? E nesse processo de avaliação, se essas informações fornecidas para a empresa pela empresa são confiáveis, o auditor, nessas circunstâncias, deve obter evidência de auditoria sobre a exatidão e integridade das informações fornecidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu preciso saber, existe na auditoria uma coisa chamada mapa de imobilizado. O que é o mapa de imobilizado? É a movimentação na empresa referente à área de imobilizado. Então, nesse mapa, ele vai ter assim, ó, tem vários modelos, mas vai ter assim, ó, por exemplo, quanto que tinha de imóveis, vamos colocar só dois imobilizados para vocês entenderem. Mas aqui vai terreno, edificações e tudo mais. Então, quanto que tinha de imóveis e veículos em 2019? Quanto que teve de compras em 2020? Quanto que teve de vendas em 2020? E o saldo final de imobilizado em 2020. Então, esse mapa de imobilizado, a firma de auditoria pode solicitar a empresa para preparar essa informação. Só que a auditoria, quando a empresa fornecer esse mapa de imobilizado, os auditores, eles deverão analisar se essa informação é suficientemente confiável. A qualidade de toda a evidência de auditoria é afetada pela relevância e confiabilidade das informações em que ela se baseia. Então, fixam essa frase. A evidência precisa ter qualidade, ela precisa ter relevância e precisa ser confiável, para que eu possa, de fato, fundamentar a minha opinião como auditor. Agora a gente vai falar sobre seleção de itens para testes para obtenção da evidência de auditoria. Como eu disse para vocês, lá na primeira aula, a auditoria ela trabalha com amostragem, né? Eu não consigo auditar 100% das minhas operações. Então, a auditoria ela trabalha com a segurança razoável e não segurança absoluta, diferentemente da perícia. A perícia é uma técnica, é uma especialidade, perdão, da contabilidade, que ela vê tudo. A auditoria não. É impossível auditar todas as notas fiscais, todos os pagamentos, todos os recebimentos, olhar tudo de uma empresa. Então, a auditoria vai trabalhar com amostragem, porque eu preciso ter uma segurança razoável e não absoluta. Ok? E o que define essa segurança razoável é a qualidade das minhas evidências adquiridas. E nesse processo, quando a auditação de uma empresa, ele não vai analisar 100%. Então, ele vai selecionar itens. Quando fala selecionar itens, selecionar notas fiscais, selecionar valores, selecionar os veículos a serem inspecionados. Um exemplo que eu estou dando, exemplos que eu estou mencionando. Mas a norma diz que ao definir os testes de controle e os testes de detalhes, nós entendemos o que é teste de detalhes na aula passada, que é a parte de análise documental. O auditor deve determinar meios para selecionar esses itens, para que o teste seja eficaz. Um teste eficaz fornece evidência apropriada. Ok? Então, pessoal, o auditor ele tem várias possibilidades. No processo de seleção de itens, ele pode selecionar todos os itens 100% ou selecionar itens específicos. Vocês vão me perguntar, você não acabou de falar, professor, que é impossível olhar tudo? Aí eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Vamos supor que eu estou auditando uma empresa e essa empresa
tem lá nas operações do ativo imobilizado, essa empresa comprou 6 caminhonetas de 150 mil cada uma. Tem possibilidade de eu inspecionar 100% das notas fiscais de compra durante o ano? Sim ou não? O que vocês acham? Lília, o que você acha? Renato? Guilherme? Rodrigo? Vou repetir. Estou auditando o ativo imobilizado de uma empresa e eu verifiquei que durante o ano eu tenho lá mais de 1 milhão de compra. E eu verifiquei que essas compras se referem a 6 caminhonetas adquiridas durante o ano. Eu vou verificar, vou fazer a amostragem, vou selecionar 2 das 6 caminhonetas ou vou selecionar ou vou analisar 100% das notas fiscais? O que vocês acham de compra de ativo imobilizado? 100%. 100%. Eu também acho que é 100%, porque até porque o prazo, né, a distância é pouca, né? Beleza, isso aí, Lília. Por que é 100%? Porque eu vou gastar um tempo pequeno e o volume é baixo. Se o volume é baixo, eu não preciso selecionar 2 de 6. Eu vou olhar 6 notas fiscais. Agora vamos mudar a história. Eu cheguei numa empresa e eu tive 3 milhões de compra de ativo imobilizado. E esses 3 milhões, vamos pôr mais aí. Eu tive 10 milhões de compra de ativo imobilizado. E são 500 notas fiscais. Eu vou olhar 100%? Não, não vou olhar 100%. Eu vou fazer uma seleção. E essa seleção eu vou fazer ou através de itens específicos, usando o meu julgamento profissional. Eu vou abrir, vou falar, eu quero ver essa nota fiscal. Ou eu vou fazer uma amostragem. E essa amostragem, ela é de forma estatística, que é um cálculo em que eu jogo as informações lá. Existem programas específicos para fazer, softwares preparados para fazer esse tipo de amostragem, e existe também planilhas, tá? Em que o cálculo matemático vai me dizer quais operações que eu vou analisar. Entendeu? Então é assim que funciona. Se eu consigo analisar 100%, eu analiso 100% dos documentos. Se o volume ele é grande, eu vou aplicar seleção. A aplicação de qualquer um desses meios, que é seleção de todos os itens, seleção de itens específicos ou amostragem de auditoria, pode ser apropriada dependendo das circunstâncias específicas. Então, eu sempre vou avaliar o risco de distorção. O que é o risco de distorção? O risco de eu não captar um erro, tá bom? E quando há inconsistência ou dúvida quanto à confiabilidade da evidência de auditoria, né? O auditor, quando ele tem dúvida quanto à confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência, ele deve determinar quais modificações ou acréscimos aos procedimentos serão necessários. Então, por exemplo, se eu estou auditando lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá das 6 caminhonetas. Eu verifiquei as 6 notas fiscais, 100% das notas fiscais, e mesmo assim, não está confiável. Aquelas notas não tem canhoto. Essas notas, digamos que o CNPJ da empresa que vendeu, eu pesquisei, é uma empresa estranha, porque a atividade econômica da empresa não é venda de veículo, um exemplo. E eu não estou satisfeito. O que eu vou fazer? Eu vou parar? Não, eu vou continuar investigando, eu vou aplicar outros procedimentos complementares. É isso que a norma está falando. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os procedimentos de auditoria para a obtenção dessas evidências.
Até o momento, nós falamos o que são essas evidências. Agora nós vamos falar o seguinte: como eu, auditor, vou captar essas evidências? As evidências são construídas através da execução dos procedimentos. Quais são esses procedimentos? Inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos. Professor, então quer dizer que eu posso escolher só um desses procedimentos? Não. Na auditoria, você vai combinar eles. Você vai aplicar todos os procedimentos necessários para obter segurança razoável. Então vamos comentar um pouco de cada um. A inspeção, o que é inspeção na auditoria? Ela envolve o exame de registros ou documentos, inspecionar, analisar, olhar o documento, entendeu? Eu estou vendo. Então, a inspeção, ela é a inspeção de documentos ou registro, seja em papel ou de forma eletrônica, tá? Eu posso ter a nota fiscal na minha mão ou eu posso estar olhando um contrato eletrônico no computador, mas eu estou inspecionando. E também tem a inspeção física de ativos, que é o exemplo do inventário. Né? Por exemplo, eu como auditor, eu cheguei na empresa e eu verifiquei que lá no balanço patrimonial da empresa tem lá 600 mil de estoque de mercadoria para revenda. Aí eu pergunto para o contador, onde que fica esse estoque? Ele vai falar assim para mim, aqui do lado. Então tem a possibilidade, aí eu vou falar para ele assim, tira para mim o registro de estoque na data de hoje, que eu vou executar um inventário. Eu quero acompanhar uma contagem. Eu vou agendar um inventário, claro, eu não vou chegar assim às escuras, mas aí eu vou agendar esse inventário com o meu cliente e vou acompanhar a contagem de estoque para verificar se a quantidade física está fechando com a quantidade evidenciada no relatório. Isso é inspeção física de ativo. É muito comum, eu já participei de processo de auditoria de transportadora, e às vezes no processo lá eu estava auditando a área de imobilizado, e eu verificava lá que tinha, por exemplo, tinha lá veículos disponíveis para venda. O que é isso? Porque nós já estudamos isso lá em contabilidade comercial, se eu não me engano, que um ativo só pode ser considerado como imobilizado quando ele está trazendo benefícios econômicos futuros para a empresa. Se o veículo não está rodando, se ele não está sendo utilizado na atividade operacional da empresa, que é o exemplo dessas carretas, está parada lá no pátio da empresa, eu não deprecio. Então eu tenho que segregar, eu tenho que tirar do grupo do imobilizado e colocar numa conta específica chamada ativo imobilizado disponível para venda. E eu verifiquei lá que tinha um valor nessa empresa que eu estava auditando, nessa transportadora, de ativo imobilizado disponível para venda. Aí eu perguntei para o contador, falei, o que é esse ativo disponível para venda? Ele falou, são 3 carretas que está ali parada no pátio, que tem 3 meses que elas não são utilizadas na atividade operacional. A gente está aguardando um processo para vender. Falei, legal. Aí o que eu fiz? Você pode me acompanhar? Eu quero inspecionar essas 3 carretas. Quando eu cheguei lá no pátio, eu verifiquei que não tinha 3 carretas, tinha 2 carretas. Aí eu perguntei para ele, por que tem 2? E lá na contabilidade vocês registraram 3. Aí ele foi levantar a história, aí foi constatado que uma carreta já tinha sido vendida e não tinha sido efetuado o registro, a contabilização. Então percebam, isso é inspecionar na auditoria. A inspeção ela pode ser documental, eletrônica ou física. Observação. A observação consiste no exame do processo ou procedimento executado por outros. A observação pelo auditor na contagem de estoque. Um exemplo, é muito comum, tá? Uma vez eu cheguei numa empresa lá em Rondônia. Fui auditar essa empresa, uma agropecuária,
né? Agropecuária que trabalha com produtor, com a pecuária, né? Com um produtor de gado. E é o pequeno produtor, porque lá em Rondônia não é igual no Mato Grosso, tem grandes produtores, tem pequenos produtores. Aí eu olhei o balanço dessa empresa, pessoal, tinha lá 100 mil no caixa fixo da empresa. Eu falei, né, eu bati o olho, eu falei, agora que eu pego um ponto relevante. Porque o auditor, ele tem faro, né? Ele fica farejando problemas. Aí eu falei, 100 mil no ativo? Como que existe isso? Quem que vai ter 100 mil em dinheiro na empresa? Aí eu cheguei lá para o contador e falei, olha, qual horário que eu posso fazer uma observação na contagem do seu caixa fixo? Aí ele falou para, no final do expediente, eu vou combinar com a tesouraria, no final do expediente você vai lá 6 horas e você acompanha a contagem. Ok. No final do expediente eu fui e acompanhei a contagem. Vocês acreditam que tinham 100 mil reais? Ou seja, a empresa estava com a informação adequada. Por que tinha 100 mil reais? Porque tinha cheques. O pequeno produtor, ele não tem conta bancária. É o simples, o produtor do campo. O pequeno produtor, ele o que ele faz? Ele vai comprar a vacina, ou o defensivo, ou o fertilizante, ou a ração, ele vai lá e paga em cheque. Então, é comum. O movimento dessa empresa mensal era nessa média de 100 a 200 mil reais por mês em espécie. E os depósitos bancários, eles eram realizados uma vez por mês. Então, ficava durante a semana lá esse alto volume em dinheiro no cofre da empresa. Ok? Então, eu pratiquei procedimento de observação. Eu fiquei observando o cara contar os cheques e as cédulas para eu verificar que, de fato, o saldo estava preciso. Outro exemplo de observação é você observar, por exemplo, a contabilização, como que funciona o sistema do cliente, como que ele está contabilizando, como que ele está controlando o estoque, como que é o processo industrial da empresa. Isso também é outro exemplo de observação. Confirmação externa é a evidência mais forte de auditoria. É quando fontes externas confirmam para mim. Um exemplo de confirmação externa é, por exemplo, eu chego na empresa e tem lá um saldo de endividamento bancário de 400 mil reais. A empresa deve para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o Banco Safra, assim sucessivamente. Eu só sei que o volume total dá 400 mil reais. O que eu faço? Lá no meu planejamento, eu já tenho que circularizar os bancos. Então, lá no meu planejamento, eu já circularizei os bancos. Aí eu estou na empresa, eu recebo essa circularização, a resposta dessa circularização, os bancos me informando o saldo que essa empresa tem de endividamento com eles. Isso é uma confirmação externa. Não é a empresa que está me dizendo, é o banco que está me falando quanto que a empresa deve para ele. Aí eu cruzo com a contabilidade e verifico a consistência do saldo contabilizado. Isso é confirmação externa também. Recálculo. Eu posso fazer essa confirmação externa com clientes, com fornecedores, com qualquer operação. Recálculo é toda vez que, durante a minha auditoria, por exemplo, eu estou auditando o ativo imobilizado e tem lá o valor da depreciação que foi contabilizada. Eu vou confiar na depreciação que foi contabilizada? Não. Preciso verificar se aquela contabilização, se aquela depreciação está correta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer recálculo. Eu vou recalcular a depreciação do meu cliente. Recálculo com base em quê? Com base nas taxas fiscais, com base nas taxas societárias que o meu cliente tem, vou avaliar se ele tem política ou não. Então, isso, pessoal, é recálculo. Muitas vezes, quando o auditor vai fazer o recálculo, ele percebe fórmula errada, ele pode captar que o sistema da empresa está com um parâmetro errado, não está reconhecendo. Operação com câmbio, variação cambial também, é muito comum ter esse tipo de erro. Então, esse é o procedimento de recálculo. Reexecução. A reexecução envolve
a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno. Então, a reexecução está mais focada no controle interno, tá? Eu não vou aprofundar muito nesse procedimento. E procedimentos analíticos, que foi o que nós vimos lá na aula passada, que consiste na avaliação das informações. Eu entender, ter um panorama analítico de tudo que acontece naquela área que eu estou auditando. Okay? Por que aumentou? Por que diminuiu? Por que está consistente? Por que a despesa de energia aumentou no mês de fevereiro? Por que ela foi... O procedimento analítico ele serve para verificar algum indício de irregularidade. E, por fim, pessoal, sempre a indagação. Sempre. Eu vou usar, o auditor, ele usa a indagação constantemente. Tudo, o auditor precisa indagar as áreas. Indagar o quê? Os departamentos da empresa. Se eu estou auditando estoque, eu vou indagar o departamento de compras, eu vou indagar o departamento de controle de estoque, do almoxarifado. Eu estou auditando a parte de custo, eu vou indagar o departamento de produção, eu vou indagar o contador. Eu estou auditando a parte de empréstimos, eu vou indagar o financeiro e assim sucessivamente, tá? Estou auditando folha de pagamento, vou indagar o departamento pessoal. Então, eu vou direcionando aos departamentos específicos toda vez que eu tenho uma evidência de auditoria. Finalizamos hoje a nossa aula de evidências de auditoria. Eu gostaria que vou abrir o espaço para vocês, para dúvidas. Se for necessário, se quiserem que eu explique novamente algum tópico que não ficou muito claro, por favor. Lília, tranquilo? Tranquilo, professor. Por enquanto, tranquilo. Tá. Renato? Guilherme? Yasmin? Cícera? Tranquilo, professor. João? Os demais que estão presentes? Tudo certo? Então, eu vou subir a aula lá no portal, aviso vocês, tá bom? Lembrando que já é conteúdo para N2 e tudo que a gente está aprendendo de norma não vai ser em vão, tá? Quando a gente começar a aplicar isso na prática, que a gente vai simular uma auditoria de uma empresa, a gente vai voltar nessas normas e aplicar elas na prática. Beleza, pessoal? Então é isso. Não se esqueçam que na quinta-feira começa o ciclo de palestras lá. Vocês que já estão no sexto semestre, é importante ter essa carga horária, tá, pessoal? Então, para quem não fez a inscrição aí, corram atrás. Beleza? Então, boa noite. Professor, o dia do curso é o dia da sua aula? É quinta-feira, né? É quinta, porque você vai dar 2 palestras, não é? Eu vou dar a quinta-feira, como abrir MEI, microempreendedor individual, que vai ser no dia 1º, certo? Agora, depois de amanhã. Como regularizar microempreendedor individual. E no dia 3, no período matutino, eu vou dar o curso de recuperação fiscal para empresas para microempresa e empresas de pequeno porte. Aí, à tarde, vai ter um outro curso, que é uma outra pessoa que vai dar, que é mensuração de ativos biológicos e produtos agrícolas. Aí, volta ao ciclo de palestras na semana que vem. Beleza? Então, é isso. Beleza, então. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Até mais. Agradeço a participação.